Meus amados irmãos, preste muita atenção nesse relato, nesse testemunho dessa criança de 5 anos. Ela se chama Alessandra. Através do canal, esse vídeo, Sonhos de Profeta, eu vou deixar na descrição para você já seguir esse canal, é muito bom. Super recomendo. Canal de muitos testemunhos. Aí estou aqui passando para vocês. Preste muita atenção no que essa menina falou. É um testemunho pessoal que vai acontecer. Tire as suas conclusões. Assista. Amigos, que Deus os abençoe. Eu estava orando e então eu estava orando e eu senti um calor e depois um frio. E então eu queria pular. E foi então eu vi uma luz brilhante. Era uma luz bem brilhante. Era uma luz bem brilhante, como se fosse 40 sóis. E eu não podia vê-lo, mas eu pude ver a sua boca. Eu poderia ver quem era. Era Jesus Cristo, e Ele me carregou em seus braços. E Ele me mostrou como era o seu reino. E os anjos têm cabelos amarelos, como da cor de ovos mexidos. E então eu estava lá. E sua túnica era branca. E suas sandálias também eram brancas. E eles tinham trombetas. E seguravam assim. E então eles me mostraram uma porta e eu vi. E a porta era como cor de ouro e tinha diamantes. E eu vi Jesus Cristo. E entramos. E Ele estava me carregando porque eu tinha medo de cair. E depois Ele me levou em suas mãos. E então Ele me mostrou uma tela, uma televisão. Que na Arca de Noé Ele teve que afogar muita gente. E por que Ele teve que afogar muita gente? Porque eles estavam fazendo o mal. Eles faziam o mal. E Jesus estava triste porque eles faziam o mal. Jesus estava assim. Sim, Ele teve que afogá-los. Ele chorava porque ele se sentia mal. Ele se sentia triste porque Ele os amava. E Ele não queria destruí-los. E de quem você está falando? Da época de Noé. E quantos mesmo se salvaram quando você me contou? 8. E então, depois que eu vi isso, depois disso, que Deus me explicou, eu vi uma outra tela e Ele me explicou outra coisa. Ele me mostrou outra coisa na tela, que ia cair bolas de fogo na terra. Bolas e bolas. E as bolas de fogo, por que caem? Elas caem porque as pessoas estão fazendo muito mal. E eu perguntei, por que agora com fogo e antes com chuva? E Ele me disse. Que as pessoas estavam fazendo mais mal. E então, depois que Ele me mostrou tudo isso, nós passamos juntos em uma ponte.
Ele estava me carregando de novo. Ele estava te carregando de novo? Sim. E então, eu estava sendo carregada por ele e eu lhe perguntei, eu quero descer e quero caminhar. Eu queria caminhar ali onde estávamos, na ponte, primeiro, e depois estávamos em um mar de cristal. E eu perguntei se eu podia caminhar. Então, eu caminhei. E depois vi, sabe o que eu vi? Eu vi golfinhos. E os golfinhos mudavam de cor na água. Eles mudam para todas as cores. E depois eu vi umas cadeiras. E a cadeira tinha um nome, o meu nome, Alessandra. E tinha comida. A comida tinha cor de ouro. E eram cores lindas. Tinham diamantes brilhantes. E os vestidos, tinham vestidos que eram meio rosados. Era a cor que eu queria. Eram lindos. E eu disse a Jesus Cristo, eu disse a Ele que eu não queria mais voltar, porque era tudo tão lindo. E em que momento você dançava com Ele quando você me contou? Em que momento? Isso, eu dançava com Ele, dançava com Ele. Você tinha me contado que você cantava e dançava com Ele, você tinha me contado. E eu dizia a Ele, eu não quero mais voltar, eu não quero mais voltar. E Ele me disse que eu tinha que voltar para contar tudo isso. Depois, quando eu acordei, eu estava dormindo. Assim. Estava dormindo assim. Eu estava na cama. E então eu estava com os olhos fechados e Ele me disse que eu vi Ele porque é Ele. Ele me disse. E a sua voz era tão forte que eu não podia acreditar. E não era ninguém da minha família, era Ele, Jesus Cristo. Toda glória seja dada a Deus, toda glória seja dada a Deus. Jesus é muito real e Ele vem muito cedo. E sua voz era tão forte, que quando eu escutei, eu fiquei, o quê? Aconteceu isso? E eu não podia acreditar que era a sua voz que eu estava vendo. Meu amor, fala para eles quantos anos você tem. Eu tenho 5. Você acabou de completar, praticamente. Sim. Estou aprendendo algumas coisas. Está aprendendo a palavra de Deus, certo? Sim. Toda glória é para o Senhor. Sim. E eu gostei. E era incrível. Tchau. Tchau. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, prestem muita atenção. Vejam bem, tudo isso que ela viu, tudo isso bate perfeitamente com a palavra de Deus. Veja que o próprio Senhor Jesus, Ele comparou o seu juízo como a arca de Noé. O tempo da sua volta, Ele comparou como os tempos de Noé. O tempo em que Noé anunciou a salvação através da arca, que hoje simboliza Jesus, a salvação. Noé avisou e veio o quê? Veio o juízo de Deus sobre toda a humanidade. Veja que Deus mostrou a ela o juízo do passado que ocorreu e mostrou a ela
o juízo que vai ocorrer no futuro próximo, eu creio, no futuro muito próximo. Qual o juízo que ela viu? A grande tribulação, as trombetas da ira de Deus sendo tocadas. E isso vai acontecer, eu creio, no futuro próximo. Mas nós sabemos que a igreja será retirada antes. Eu não tenho dúvidas, irmãos. A igreja será retirada antes. E hoje, irmãos, não é diferente. Jesus, ele representa a arca da salvação, na qual todo aquele que crê, todo aquele que está praticando uma vida de santidade e crê em Jesus Cristo, esse será salvo através de Jesus Cristo. Irmãos, é tremendo o que nós acabamos de ver. Deus mostrou a ela os dois juízos, o juízo que já aconteceu e o juízo que está prestes a acontecer. E o próprio Senhor Jesus disse que a vinda dele é comparada aos dias de Noé. O juízo que Deus desceu será comparado com o juízo que há de acontecer. A arca salvou aqueles que creram e entraram. E Jesus irá salvar aqueles que crê e entrar no seu caminho. Irmãos, não tem meio termo, não existe dois caminhos, não tem como você ficar em cima do muro. Hoje é o dia que Jesus te chama mais uma vez. Eu não sei como está a sua vida, mas eu digo mais uma vez, hoje Deus está dando uma oportunidade para você se santificar, para você abrir o seu coração e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? E eu agradeço a todos vocês mais uma vez que chegaram aqui até o final do vídeo. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família e até o próximo vídeo.